Olá, o Brasil começou 2017 com massacres e fugas em presídios de pelo menos 8 estados. Em uma tragédia humanitária, mais de 130 detentos foram mortos em disputas entre facções criminosas que dominam o sistema prisional. Fatores como superpopulação, encarceramento massivo, falta de estrutura e de investimento em reabilitação são ingredientes de uma mistura explosiva. O Câmara Debate vai discutir o tema com os deputados de Minas Gerais, Subtenente Gonzaga, do PDT, e Padre João, do PT. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Um abraço aos nossos espectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara. Deputado Subtenente Gonzaga, vou começar perguntando ao senhor, qual é o diagnóstico hoje do nosso sistema prisional? O diagnóstico é o pior possível, né? Aponta para uma realidade muito ruim, de superpopulação, de uma reincidência em torno de 85%, de uma população carcerária a terceira maior do mundo em números absolutos, com um número excessivamente alto de presos provisórios, uma realidade que não tem um número exato, mas fala assim, próximo de 500 mil mandatos de prisão em aberto, com um índice de elucidação de crimes extremamente baixo, né? Há uma pesquisa do CONAMP que dá uma média de 68,25% dos inquéritos abertos para apurar crime de homicídio que não chegaram a nenhuma conclusão. Portanto, você tem um sistema já saturado e um estoque de criminosos à espera da sua hora chegar para ele entrar nesse sistema. Portanto, é um diagnóstico de uma realidade extremamente caótica. Deputado Padre João, o senhor acompanhou bem de perto a chacina que houve em Manaus, nos outros presídios. O que o senhor pode nos contar sobre esse sistema prisional brasileiro? Então, Daniela, saudação também aqui ao Subtenente Gonzaga. É um sistema que, na verdade, a gente percebe que está falido, não é de hoje. O Estado ele não dá conta de cuidar, às vezes nem de recolher, como o subtenente já colocou, mas também de recuperar de fato essa pessoa. Esse é o grande problema. Então, quando o próprio Estado ele tem sob sua guarda, sua custódia, maioria jovem, a população carcerária é majoritariamente jovem, e ele não dá educação, não dá profissionalização, não dá sol, não dá os materiais básicos para essa pessoa ali tá, embora privada da liberdade, mas com dignidade. Então, o que nós percebemos é que as facções criminosas assumiram, literalmente assumiram os presídios e que dão uma proteção também para a família do preso. E a gente percebe, de um lado, na maior parte dos presídios, às vezes tem procedimentos até mesmo vexatórios, no caso das revistas, para familiares e tudo, para criança, mas não tem uma precisão para quando entra a alimentação, quando entra os próprios alguns agentes. Porque todos que visitamos tinham armamento pesado dentro das celas. Celulares, então, é uma coisa natural. E vários equipamentos. O que o senhor atribui isso, deputado? A falta de responsabilidade do Estado brasileiro, que, via de regra, nunca priorizou segurança pública, nem na perspectiva da prevenção, nem na perspectiva da investigação e muito menos da execução da pena. Então, o centro de tudo isso está uma ausência do Estado. O Estado relegou, né, sempre tratou a questão da segurança pública, e aí a gente volta falando do sistema prisional, e nessa perspectiva a gente fala do sistema como um todo, né? E a gente volta numa questão central de financiamento. A Constituição, em 88, quando ela definiu 3 direitos básicos da população, saúde, educação e segurança pública, ela estabeleceu que a saúde é uma necessidade básica, um direito básico, mas ela é compartilhada com a iniciativa privada. Então você tem hospital privado, saúde privada. A educação também é um direito
mas a gestão e o financiamento é compartilhado. Você pode ter escola privada e escola pública. A segurança não há compartilhamento com a iniciativa privada. É uma obrigação exclusiva do Estado. No entanto, a Constituição não estabeleceu a fonte de financiamento. Então nós estamos, desde a Constituição, ou desde sempre talvez, refém de políticas de governo e não de Estado para o financiamento da segurança pública. Essa é uma questão central. Então nós temos modelos de presídios do ponto de vista arquitetônico, que é um problema, mas tudo isso passa por essa priorização que o Estado brasileiro nunca deu para a segurança pública. Essa é uma questão central. Uma dúvida sobre essa questão, que depois eu também queria passar a palavra para o Padre João. Para a população, o sistema prisional, o investimento no sistema prisional, o senhor vê como prioridade? Olha, a população, ela vai enxergar a prioridade e a ameaça que ela tem. Então, na medida que a segurança pública ou a insegurança, a violência, está ameaçando diariamente a população, ela coloca como prioridade, ela enxerga como prioridade. Agora, há um senso comum, né, de que não deveria cuidar de preso. Então, há uma contradição. Se, de um lado, eu, enquanto cidadão, quero que o Estado me proteja através da polícia e do aprisionamento, por outro lado, eu enxergo que gastar com preso é jogar dinheiro fora, que, portanto, quanto menos gastar e quanto menos o preso sofrer, é uma resposta ao crime que ele cometeu. Então, veja assim, essa posição contraditória. Eu quero que o Estado priorize, eu quero que o Estado me proteja, mas eu não quero que gaste com ele. Então, essa é uma contradição que nós vivemos no senso comum, né? Mas vejo que a sociedade enxerga assim com prioridade, porque é a sua proteção que está em jogo. Cuidar do preso tem que ser visto, e na maioria das vezes é visto, como uma ação do Estado para me proteger também. Deputado Padre João, o senhor vê que a população já tem consciência dessa ligação entre o crime que ocorre no sistema prisional com o que está ocorrendo fora e quer priorizar esse tratamento? É importante a gente registrar que tem muita hipocrisia no seio da sociedade. De fato, ela quer que todos estejam presos, às vezes menos familiares deles. Começa por aí. É sempre comparado, a gente percebe pelas redes sociais, o custo do preso. Então, se você compara um custo do preso por um custo do estudante, é alto o custo do preso. Então, tem essa comparação. Então, ainda é considerado um investimento alto, cada preso, quando você compara outras alternativas, da possibilidade do preso trabalhar. Existem experiências exitosas que o preso ele fica bem mais barato para o Estado, para a sociedade, quando tem mais interesse de todos os poderes. Então, um dos poderes mais perversos em relação à questão carcerária é o judiciário. E não se fala no judiciário. Porque por qualquer coisinha prende, de forma seletiva, sobretudo negro e pobre, que são mais presos, população, e outros não. Os ricos matam e estão soltos. Os grandes traficantes, como nessa casa tem, senadores inclusive, traficantes, estão soltos. E a gente encontra pessoas presas por 2 papelotes de cocaína, enquanto outros que estão aí mais de meia tonelada de cocaína estão soltos. Então, há uma cumplicidade também da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário. Então, nós temos que ter um processo de desencarceramento. Muito boas as falas da ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente do Conselho Nacional de Justiça, que está dialogando com os presidentes dos TJs de todos os estados. Já teve um mutirão, né, no Amazonas. Só lá houve desencarceramento de mais de 400 presos. Porque são pessoas que às vezes já cumpriram. Falta uma carta, guia lá para liberar. Então, há uma situação muito grave. E o judiciário é responsável por uma política de encarceramento. A morosidade do judiciário. São pessoas que estão lá e não foram julgadas e estão lá. Ou que já cumpriram e continuam presas. Então, nós temos que enxergar. E é um poder altamente financiado, altamente bem pago, bem remunerado.
Então, acho que precisa de mais trabalho com os agentes carcerários, melhor capacitação. Eu percebo que, embora as terceirizações, quarteirização, porque às vezes é uma empresa que ganha a licitação e repassa para outra, tem deixado o sistema bem mais precário e vulnerável, porque quarteiriza ali a alimentação, uma alimentação estragada, revolta. Nós temos que amar os presos, para criar condições para que eles também resgatar a autoestima e eles terem projetos de vida para a educação, para a saúde, e com certeza isso vai dar maior segurança para a sociedade, quando perceber que aquelas pessoas que estão ali vão ter sol, vão ter alimentação, vão ter proteção da saúde e vão ter assistência psicológica, às vezes psiquiátrica, e aí sim sairão como cidadãos, o que são. Senão a tese da pena de morte ela vai sempre ganhar mais espaço, porque vão achar que não são irrecuperáveis, como esse índice que o próprio subtenente Gonzaga colocou, de 85%, 80% a 85%. Mas existem experiências que, na verdade, têm esse mesmo índice de recuperação, de reinserção na sociedade. Então, Deputados, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e já voltamos para continuar o assunto. Câmara Debate volta já. Nós estamos conversando sobre o sistema prisional com os deputados de Minas Gerais, subtenente Gonzaga, do PDT, e Padre João, do PT. Continue conosco.